Após a Prefeitura de Ribeirão romper o contrato com a empresa que começou o serviço de revitalização na Avenida 9 de Julho, a preocupação agora é o tempo que vai ficar tudo parado até a retomada dos trabalhos. Se for feita uma nova licitação, só essa parte burocrática pode demorar no mínimo 2 meses. As obras do corredor de ônibus e restauração dos dois lados da avenida começaram no dia 21 de julho de 2023. A previsão é terminar em junho do ano que vem. Segundo o cronograma, 40% dos trabalhos deveriam estar prontos, mas até agora só foram 7%. Por isso, o rompimento do contrato com a empresa. Impossível se aceitar uma situação como essa. Então, entendemos que esse contrato deveria ser rompido, ele está sendo rompido, nós já emitimos tanto as notificações necessárias durante esse período para a empresa, assim como agora, nesta semana, a Prefeitura emitiu a nota de rescisão do contrato, está sendo questionado pela empresa, mas já é decisão, o contrato está sendo rompido com a Metropolitana. Infelizmente, de novo, nós tivemos uma empresa que veio de fora, atrapalhou todo um cronograma e está abandonando a obra pela metade. Pela metade não, né? 7%. Agora a Prefeitura está em tratativa com a segunda colocada do processo licitatório para ver se ela quer continuar a obra com o contrato atual, inclusive no valor que foi de 31 milhões de reais. Essa empresa é a que concluiu o túnel da Avenida Independência com a 9 de julho. Se aceitar, o serviço pode ser retomado ainda este mês, segundo o município. Se não, uma nova licitação deverá ser iniciada e aí teremos alguma coisa em torno de 60 dias de prazo e provavelmente esse prazo só começará a ser contado depois da licitação ir para a rua, então teremos um atraso maior. O Executivo estuda como serão aplicadas as punições à empresa que descumpriu o acordo. Pelo contrato, poderá ser proibida de participar de novas licitações no município e, principalmente, pagar uma multa milionária. Que é uma multa de 10% do valor da obra, então em torno de 3 milhões de reais. Então a Prefeitura, por meio dessa rescisão, aplica a multa em torno de 3 milhões, que vai ser discutida dentro desse trâmite, podendo chegar também à declaração de não possibilidade de participação de concursos públicos por parte da construtora. Essa é uma punição que vem nessa fase de rescisão contratual. A empresa foi notificada 5 vezes por conta do atraso e apresentou várias alegações. Na sua grande maioria, os motivos da não execução ou de atraso foram colocadas especificamente nas duas galerias da Marcondes Salgado e da São José, junto a Francisco Junqueira. Da 9 de julho, praticamente, a empresa falhou. Ela falhou em não realizar, porque não havia motivo para que aquilo não acontecesse. Alegaram falta de mão de obra, alegaram dificuldade da contratação de mão de obra, alegaram dificuldade na contratação de empresas prestadoras de serviço na cidade de Ribeirão Preto. Então essas foram as grandes alegações que eles fizeram para que não acontecesse, que na realidade nós entendemos não justificáveis. Agora o prazo para terminar os serviços na 9 de julho está indefinido. Mais preocupação e prejuízo para os empresários. Prejuízo de 70% do meu faturamento desde o início das obras. Tá? Então, assim, dificilmente você consegue tocar uma empresa com esse perda de faturamento e também fica muito difícil prosseguir depois da notícia de hoje, né? Quando a gente percebeu que ia dar problema ali, nós fizemos algumas reivindicações através do comitê, que era criar bolsões de estacionamento, de uma forma que o cliente conseguisse chegar até lá e tal. Quer dizer, espero que eles saiam dessa reunião com essa consciência de fazer alguma coisa agora. Nós temos pensado, inclusive como comitê, em buscar um ressarcimento financeiro disso,
não foi um acaso, né? Foi uma ingerência ou mesmo uma ineficiência, e há responsáveis por isso e precisa ser responsabilizado, precisa ser punido. Por outro lado, o que a gente espera é que haja alguma atitude de uma resposta, de acelerar-se a solução. Caso haja uma nova licitação, que o tempo se prolongue ainda mais para que se tenha uma solução, nós solicitamos para a Prefeitura que a Prefeitura termine o trecho 1, pelo menos, e consiga, de alguma forma, liberar o tráfego da 9 de julho, liberar o fluxo na 9 de julho, até que se tenha uma decisão em relação à continuidade de obras e também a uma nova licitação. O que não pode é a Avenida 9 de Julho ficar parada por muito tempo. A preocupação é ficar um canteiro de obras abandonado, como está aparentemente agora. Calçadas cheias de restos de materiais de construção, pedras e terras, impedindo a passagem de pedestres, sem contar a própria avenida, que está bloqueada para veículos. As empresas não têm mão de obra e maquinário normalmente à disposição para início imediato. Ela tem que, muitas vezes, tem que contratar pessoal, tem que alocar pessoal de outras obras, tem que verificar as máquinas que estão em condições ou contratar novas máquinas, e tudo isso leva um tempo. É mais rápido do que uma nova licitação, mas não é imediato. Nessa época de chuvas, que a possibilidade de pegar uma chuva com intensidade muito grande, de 70, 80 milímetros, com as obras em fase de paralisação, pode ocasionar danos muito mais graves, tanto para o pessoal aqui da 9 de julho, para a comunidade 9 de julho, como para a comunidade que está jusante, para onde as águas vão descer. Para amenizar os transtornos aos comerciantes, motoristas e à população em geral, foi informado que a Secretaria de Obras Públicas cuidará da limpeza e instalação de bolsões de estacionamento. Sobre a Avenida Francisco Junqueira, que também está com as obras atrasadas, parte dos trabalhos era da mesma empresa da 9, como a colocação de 2 galerias de água pluvial para diminuir as enxurradas que atingem o centro. O serviço está nas ruas São José e Marcondes Salgado, ligando a 9 de julho ao córrego Retiro Saudoso, na Francisco Junqueira. Essa obra vai ficar parada. O que a Prefeitura também vai fazer? Vai procurar minimizar o incômodo que está sendo essas obras abertas, principalmente em relação à abertura da Francisco Junqueira. Quer dizer, se a gente não tiver a Rual assumindo, a Prefeitura de toda forma fará com que a Francisco Junqueira volte a ter fluidez. Isso seria feito com o SAERP e a Infra, terminando, pelo menos de forma precária, mas para a abertura da Francisco Junqueira, para que ela não se mantenha fechada. Que lição que fica de tudo isso? Olha, é difícil dizer, mas com certeza planejamento. Com certeza a falta de planejamento poderia ter se evitado essa situação. Bem no início, com o atraso das obras, já se teria uma ideia de que a empresa não iria cumprir os cronogramas, né? Poderia ser paralisado lá atrás, bem no início. Se ganharia um pouquinho de tempo, mas não se evitaria a dor de cabeça que vamos ter daqui para frente. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. É um fato que traz muita preocupação realmente. Já aqui conosco no nosso canal digital está o Rafael dos Anjos, especialista em administração pública. Rafael, o que nós podemos esperar de uma obra dessa magnitude que fracassa logo na primeira etapa? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, André. Boa tarde a todos que nos assistem no Jornal da Clube. É uma obra importante para Ribeirão, num local central que envolve toda uma história da cidade de Ribeirão Preto, numa questão dos paralelepípedos. Se a gente já tem problema no começo, nesse caso específico, a gente não ouviu a outra parte, não sabe os motivos, mas pelos motivos que foram expostos na reportagem, é melhor que se faça o rompimento do contrato mesmo. Infelizmente, a lei de licitações, nem sempre o município consegue contratar a melhor qualidade de empresa para executar uma tarefa, ainda mais em obras de engenharia que envolve conhecimento prévio, bagagem, experiência, ter disponibilidade de mão de obra na região, de maquinário. Então, não é uma obra simples de se fazer e que ela por si só já tem muitos riscos. Ainda mais começando a não entregar, é melhor que a Prefeitura seja rápida,
compra o contrato, se a segunda empresa quiser assumir um tanto melhor, mas que não dá para continuar assim. Se já dá problema no começo, o que começa errado nunca termina certo. Agora, na hipótese dessa segunda colocada não querer assumir, aí tem que realmente abrir uma nova licitação, né? E aí a gente está falando de um prazo que pode chegar a 6 meses. É muito tempo para retomar uma obra, né? Sim, André, infelizmente a burocracia no Brasil ela ainda é muito grande, principalmente na questão de obra pública. Tem muita gente que defende a Lei 866 e a nova lei de licitações, mas falando sobre a lei agora, não sobre o caso concreto, muitas das vezes o que a gente verifica na prática é que a gente compra o pior pelo maior preço, infelizmente. Então ela veio para poder dar transparência, para poder ter uma participação igual, mas o que a gente vê em diversos órgãos públicos é que a gente não consegue comprar da melhor qualidade. Talvez a gente precisa beber da experiência de outros países e ter outros modelos de contratação no setor público, porque o modelo atual você não consegue comprar com qualidade, você não consegue comprar o melhor serviço. E isso custa muito caro, principalmente numa obra que vai repercutir em 20, em 30 anos. E a gente já está vendo, né, muitos comerciantes a 9 de julho amargarem prejuízos. Agora, se essa obra parar de vez, ao que tudo indica, infelizmente vai acontecer, e aí, como é que fica o prejuízo? Como é que eles podem fazer para tentar minimizar um pouco desse prejuízo, então? André, nessa parte a gente precisa lembrar a administração pública do artigo 37 da Constituição, principalmente do princípio da eficiência, e trabalhar de acordo com o ODS 16, de prevenção de litígios. O que é importante nesse caso? A prefeitura talvez buscar um tribunal arbitral para poder negociar com esses comerciantes através da arbitragem. Por quê? Porque é um prejuízo muito grande, isso já ocorreu em outras regiões da cidade, então não dá para deixar o empreendedor desassistido. Como que a prefeitura consegue fazer isso, consegue resolver de uma maneira técnica isso? Através de um tribunal arbitral. Então é isso que a gente aconselha, tanto os comerciantes buscarem isso coletivamente, e junto à prefeitura, para que seja nomeado um árbitro ou até 3 árbitros aí, para poder se decidir o caso concreto, porque não dá para os comerciantes amargarem esse prejuízo. Especialista em administração pública, Rafael dos Anjos, agradeço mais uma vez a sua presença aqui com a gente. Um abraço e até mais, Rafael. Eu que agradeço, André. Uma ótima tarde a todos.